E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. E olha só que inédito no nosso canal, pessoal, vamos ter mais um vídeo de tier list. E hoje vamos avaliar as equipes de 2025 da Fórmula 1, mais precisamente hoje o desempenho delas no campeonato de construtores, sem os pilotos. A gente vai dar uma citada nos pilotos, mas o foco aqui é os construtores, é como está o carro e não o que o piloto faz com o carro. E antes de começar o vídeo, nós temos as seguintes categorias. Como sempre, da pior para melhor, nós temos GP2 Engine, né? Aquele motor do carro que está na categoria errada, era para ser um motor de GP2, mas está aqui na Fórmula 1. Temos depois o melhor ter ficado em casa, é aquele que veio só para mostrar os patrocínios na pista, voltar para o box e ir para casa. Então era melhor ter ficado em casa. No meio nós temos completa bem o grid, aquela equipe que faz o feijãozinho com arroz. Não é a equipe que vai brigar por ponta, mas tá ali, tá fazendo bem o papel de um carro de Fórmula 1. Seguindo nós temos Nave, é aquele carro que ele é muito rápido, não chega a ser um carro Tier S, mas ele é um carro rápido, é um carro relativamente confiável, um carro rápido, faz um pouquinho mais do que o feijão com arroz, e é isso aí, temos uma Nave. E a categoria S é reservada para a McLaren, já fique claro, que simplesmente é outra categoria. Esse carro é outra categoria da Fórmula 1, é Fórmula 1 2, tá ligado? É isso. Começando já aqui com a Alpine, nós temos um carro que mal anda. O Pierre Gasly ele conseguiu se manter no meio do grid ali, que é mais ou menos a proposta do time. A Alpine é uma equipe de meio de grid e o Gasly está conseguindo fazer isso muito bem. Só que é um problema muito grande o segundo carro. Começou péssimos desempenhos do Jack Durham. Não estou dizendo que ele é um piloto ruim, mas ele desempenhou mal, isso é um fato. E agora a mesma coisa acontecendo com o Franco Colapinto, que não está desempenhando bem e já está para ser substituído, né? O Briatore não brinca em serviço. Mas a Alpine, eu acho que pelo desempenho que um piloto experiente como o Pierre Gasly está apresentando, não é um bom carro, definitivamente não é um bom carro, mas eu acho que completa bem o grid. O problema mesmo da Alpine é o segundo carro. A gente não está vendo nenhuma disputa expressiva da Alpine, mas definitivamente é um carro ok, é um carro meio de grid, tem que ter para ter os 20 carros ali na pista. Passando para a próxima, nós temos a Haas, que, meus amigos, que desempenho terrível. Terrível, cara, simplesmente péssimo. O Ocon é um piloto mais experiente e ainda está tendo muita dificuldade para guiar o carro. O Berman até que vai bem nas qualificatórias, ele qualifica até que bem para o carro que ele tem, mas ele esquece que a corrida é rápida ou o carro gasta tudo que tem e aí quando vai para a corrida não tem mais nada para fazer. Eu acho que a Haas está com uma GP2 Engine, então vou colocar ela aqui. Não está desempenhando nada bem. O carro de compara com os carros que a Haas fez, que fez milagre, tipo 2018. A Haas não é um carro ruim no geral, é um carro ali, inclusive no seu auge, melhor que a Alpine no seu auge. Tô falando da Alpine, não da Renault, não confunda. Mas, cara, a Haas, nesse ano, que é o que a gente está avaliando hoje, tá com um péssimo desempenho. Parece que é um motor de GP2 mesmo. Então já vamos partir pro próximo, que é tudo que eu tenho para falar da Haas. Partindo para Aston Martin é o seguinte: o Alonso dá vida nesse carro, consegue boas posições. Lá pro meio, pro final da corrida, a gente vê o rádiozinho dele aparecendo na tela dizendo que tá com problema no freio, problema com potência, problema com alguma coisa. E aí, ou ele retira o carro, ou ele perde muitas posições. Então, assim, a Aston Martin é um bom carro, só que tá perdendo muito desempenho para esse ano, né? Eles conseguiram o Adrian Newey, que é um engenheiro aerodinâmico bom, mas ainda não estão desempenhando o que eles poderiam conseguir. O carro está bem medíocre, para baixo, esse ano. Eles têm o Fernando Alonso como piloto, então eles precisam dar um carro, pelo menos para ele ficar pontuando, coisa que ele conseguiu fazer esse ano já. Inclusive, se eu não me engano, o Stroll também pontuou com a Aston Martin esse ano, e é isso. Eu acho que a Aston Martin esse ano deveria ter ficado em casa para aprender um pouco mais e vir forte no próximo ano. Essa é a minha opinião. Me dói muito colocar a Aston Martin aqui porque é uma marca que eu gosto bastante. Então, um pouco triste. Continuando, nós temos a Visa, que é Shep Racing Bulls,
que o desempenho tá muito bom desse carro. Eles estão fazendo quase o que a Red Bull faz, só não a mesma coisa talvez por causa do Max. O Max dá uma grande diferença no carro da Red Bull oficial, né, da Red Bull Racing. Mas o carro da Visa Cash App Racing Bulls está indo muito bem, cara. O Rajah, ele se provou um piloto muito bom até para o carro que ele tem e para a falta de experiência que ele tem. E o carro está fazendo a proposta dele, que é completar o grid, fazendo muito melhor do que a Alpine, inclusive. Então, vou colocar ele aqui, completa o grid com toda certeza. Seguindo para o próximo, nós temos a Williams. A Williams eu não vou nem prolongar muito esse sofrimento, né? A equipe muito tradicional da Fórmula 1. Muito triste ver que era melhor a Williams ter ficado em casa, e isso já faz muitos anos, né? Eles têm um piloto muito bom, que é o Carlos Sainz, e um piloto ok, que é o Albon, e eles entregam carros com baixa confiabilidade e ainda muito lentos para esses dois pilotos. Eles estão batalhando por P15, P10, né? Mal conseguem pontuar. Então tá um pouco triste a situação da Williams. Era melhor ter ficado lá em casa com a Aston Martin e aprendido melhor. Muitos erros dos anos anteriores. No próximo a gente tem a McLaren, que é a McLaren, né? É a McLaren. Não tem muito o que falar. Os caras simplesmente freiam dentro da curva, fazem a curva a 800 km por hora, passam todo mundo e é isso aí. A batalha entre Piastri e Norris, e a menos que a menos que a Red Bull volte com um carro fenomenal para depois das férias de verão, já era. Aqui é McLaren versus McLaren. É isso. Nada mais justo do que ter uma categoria exclusiva só para McLaren. Seguindo, nós temos nossa querida Sauber, que nos proporcionou momentos magníficos esse ano. A gente teve o Bortoleto 2 vezes indo para o Q3, o Nico pontuando em várias corridas, Bortoleto pontuando também. O P6 do Bortoleto nesses últimos dias. O pódio do Nico, o primeiro pódio dele em, sei lá, 280 corridas, eu acho. E, cara, simplesmente insano o que a Sauber fez depois dessa atualização. O carro tá muito bom, cara. Tá muito bom o carro da Sauber. Eu ainda colocaria, beleza, ele tá muito bom, mas a gente tá comparando Sauber com Sauber. Se a gente comparar Sauber com a McLaren, pelo amor de Deus. Eu acho que ele tá aqui, ó. Calma. Opa. Aqui. Entre a Visa Cash App Racing Bulls e a Alpine. Acho que tá ali. Sauberzinha humilde no meio dos dois. Tem um bom piloto, que é o Nico Hülkenberg. Ele é um bom piloto. Ele tá mais para mais do que para menos, inclusive, dos pilotos que são experientes, fazem o que o carro entrega. Nada mais, nada menos. Ele é um pouco melhor que isso ainda. E temos o Bortoleto, que é um piloto muito rápido, sabe gerenciar os pneus muito bem e ainda é muito novato na Fórmula 1. Ele vai ter muita carreira pela frente e é isso. Sauber completa o grid com perfeição. Seguindo, nós temos Mercedes, que eu acho que está com a dupla fraquíssima, tá? Acho a dupla da Mercedes muito fraca, mas entre o que a gente está comparando aqui, para não deixar a categoria nave vazia, eu acho que eu tenho a obrigação de colocar a Mercedes aqui na categoria nave. E claro, dentre os carros que estão aqui, a que melhor encaixa nessa categoria é a Mercedes. Mas assim, ainda não é um carro tão bom. Não é um carro tão bom, claro, comparando com a McLaren. A McLaren está simplesmente... é como se fosse duas categorias diferentes. Mas... a Mercedes até que tá um carro rápido. O problema mesmo eu acho que são os pilotos. O Russell, ele é um piloto medíocre, tá? Não tem como falar que não. E o Antonelli, além de ser experiente, ele é um piloto medíocre, né? Eu não vejo todo esse hype que o pessoal tem de tipo, caramba, ele é um piloto muito bom. Tipo, ele não teve resultados expressivos na Fórmula 2. Ele pulou categorias de base importantes, espero estar errado, mas vamos ver, né? Só o tempo dirá. Então, mas eu acho fraquíssima essa dupla da Mercedes. Seguindo, nós temos o cavalo manco, né, da Ferrari, que, meus amigos, isso aqui completa o grid. Quer dizer, difícil, porque olha que interessante. A Ferrari realmente assim não tá um carro rápido. Se eu coloquei a Mercedes aqui em nave, eu tenho que colocar a Ferrari. Mas o Hamilton não está desempenhando bem. Olha só que interessante. O Leclerc ele fez pódio
Ferrari a gente está avaliando somente o desempenho da equipe no quesito carro, né? Vamos lá, motor, transmissão, chassi, essas coisas. O carro até que é bom. O carro é nave, né? Se a Mercedes é nave, isso aqui é nave também. Mas, putz, como equipe parece uma bagunça. Mas é isso aí. Eu vou, sem muitos comentários, vamos deixar aí. E por último, a equipe do melhor piloto do grid, né? A Red Bull Racing. É impressionante como os caras têm o melhor piloto do grid, um carro terrível, e o cara ainda mete pole e ganha a corrida da McLaren, que está simplesmente 4 vezes mais carro que o grid inteiro. A Red Bull só pontuou esse ano, tipo, só tá com muitos pontos esse ano por causa do Max. Não tem pra onde fugir. Eu acho que era melhor a Red Bull ter ficado em casa, colocava o Max na Visa Cash App Racing Bulls e deixava a Red Bull descansar um pouquinho, velho. Tá meio cansado, eu acho. Mas é isso. O carro tá desempenhando muito mal. Não tá com muita confiabilidade, né? Em Mônaco, o Max reclamou das marchas, ele reclamou de freio em vários grandes prêmios diferentes. E simplesmente é muito triste ver o carro com um piloto com um potencial imenso desempenhar tão mal assim. Bom pessoal, foi isso, a tier list, eu espero que vocês tenham gostado. Se você puder, por favor, se inscreva no canal e deixe seu like se você gostou do vídeo. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu!